Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui toda a polêmica envolvendo o Aldo Rebelo, que é o pré-candidato do PDT ao Senado pelo estado de São Paulo, e também Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Vou explicar como surgiu a polêmica. Na minha opinião, o Aldo sai ganhando disso tudo. Vou explicar por que lá no final. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que você se inscreva no canal, né? Se não tiver inscrito ainda, isso é muito importante. Assim como ativar o sininho das notificações, deixar like, dislike, comentar, compartilhar. Nos dê essa ajuda aí para que nosso trabalho chegue mais longe, chegue em mais pessoas. Bom, pessoal, o Juliano Medeiros chamou o Aldo Rebelo de fascista. Mas como é que surgiu essa história toda? O Juliano foi no seu Twitter e postou o seguinte: Datena, SCAF, Janaína Pascoal e agora um jornalista da Jovem Pan, que é o José Carlos Bernardi, demitido da emissora em 2021, que defende o extermínio de judeus. Esses são os pré-candidatos ao Senado em São Paulo. Segundo ele, então, é hora da esquerda apresentar uma alternativa e derrotar os novos e velhos bolsonaristas que disputam essa vaga. São Paulo merece mais. Ok, um tweet, beleza, né? Aí o internauta foi lá e respondeu. Educadamente, vejam, já temos o Aldo Rebelo no PDT. Um grande quadro, obrigado por destacar o assunto. Então, um comentário simples, tranquilo, era só o Juliano ignorar, curtir ou dar uma resposta ali, que foi o que ele resolveu fazer. E a resposta dele foi a seguinte: um fascista de esquerda. Daqui a pouco eu trago a repercussão que isso teve, enfim, no próprio meio político aí. Questionado pela coluna da Folha sobre o comentário, eu vou deixar um link com uma matéria extensa sobre isso, o Juliano complementou dizendo que ele é contra a luta de mulheres, negros e negras, LGBTs. O centro de sua agenda é ultranacionalista, contra o direito de indígenas, é alinhado com a política externa bolsonarista. Esse cara é um horror. Bom, primeiro que não é bem isso aqui, mas aí mereceria um vídeo para eu abordar cada ponto desse destacado para o Juliano. Eu só coloco aqui o que ele disse para a Folha. E em relação a essas coisas ditas pelo Juliano aqui, o Aldo simplesmente ironizou e disse à Folha que é coisa de quem não tem o que fazer, é falta de argumento. E disse mais, quem não concorda com Bolsonaro é comunista. Se discordar dele, já é comunista. Se discordar desse pessoal, do PSOL, é fascista. Isso não explica nada para ninguém, só esconde o que as pessoas pensam atrás desse chavão. Bom, e a tática do Juliano aqui é a velha estratégia da lacração, né? O Juliano acaba rotulando o Aldo porque não compreendeu algumas críticas que o Aldo faz em relação a algumas discussões. O próprio Aldo disse no seu Twitter que o Juliano nada mais é do que um instrumento dessa guerra híbrida, né? Alguém que fica incentivando isso, que tem feito muito mal ao Brasil. Então, e é, na verdade, incentivada aí por forças de fora, né? Que não querem o nosso desenvolvimento e acabam colocando aqui a sociedade discutindo algumas questões, desviando o foco daquilo que tem que ser discutido, o que não quer dizer que algumas discussões não devam ser feitas. E é só lembrar da eleição de 2018. Discutiu-se um monte de coisa, né? Menos aquilo que realmente interessava. E o Ciro estava lá em 2018 tentando debater projeto de país. Enquanto isso, ficava o Bolsonaro de um lado, nessa coisa de comunista, o outro lado de fascista, kit gay, mamadeira de piroca e não sei o quê, e o Brasil se afundando pela falta de discussão em torno de projeto e de ideias. Mas vamos voltar para a matéria da Folha, porque ela vai destacar algo importante, que é o seguinte: Rebelo pretende concorrer a uma cadeira no Senado pelo PDT de Ciro Gomes. O convite para a disputa foi feito publicamente pelo presidente da sigla, Carlos Lupe, em evento no início desse mês. Realmente um evento, né, lá em Santana de Parnaíba, com Elvis César, que é o pré-candidato do PDT ao governo de São Paulo, e eu insisto, está se movimentando bem. Foi um prefeito que saiu com a aprovação ali de quase 90%. E eu não sei, claro, não tem bola de cristal para dizer qual vai ser o resultado dessas eleições. Mas o Elvis César, neste momento, tem se movimentado realmente de uma forma bem interessante no estado de São Paulo. E o Aldo Rebelo, nesse evento, disse coisas importantes, dentre elas que São Paulo tem sido vítima da desindustrialização, que será enfrentada e corrigida por um governador que se volte para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa economia, e não para os rentistas da Faria Lima, que enterram São Paulo e enterram o Brasil. Bom, vamos ver aqui então, meus amigos, eu até publiquei no meu Twitter lá, pessoal, o seguinte: Aldo Rebelo, né?
quais cargos ele já ocupou? Primeiro, secretário-geral da UNE na redemocratização do Brasil, foi presidente da UNE, vereador da cidade de São Paulo, 5 mandatos de deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, ministro da Defesa, ministro da Ciência e Tecnologia, também foi ministro dos Esportes e da Coordenação Política. Foi também secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo. Além desses cargos, o Aldo Rebelo é alguém que está na vida pública aí há muitos e muitos anos. E o Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Só isso mesmo, né? Isso torna o Aldo um cara sem defeitos, que merece apenas elogios? Não, você pode fazer críticas pontuais. Eu discordo do Aldo nesse sentido. Eu acho que aquela fala dele ali, ela não é totalmente correta. Ok, faz parte. Ninguém é obrigado a adorar político e dizer que concorda 100%, não. Mas daí a chamar um cara como Aldo Rebelo de fascista, sinceramente, o Juliano Medeiros, na minha opinião, não tem moral para afirmar isso. E Ciro Gomes saiu em defesa do Aldo na Ciro Games. O Ciro disse o seguinte: Juliano devia lavar a boca para falar desse estadista que é meu amigo Aldo Rebelo. Chamaram um cara como Aldo de fascista, um garoto à toa como Juliano. Aí o Ciro fez uma pausa, falou de outras coisas e depois voltou no assunto realmente ali, muito inspirado. Eu faço questão aqui de colocar, né, o que o Ciro disse depois, diretamente aqui para Juliano Medeiros, enfim, defendendo o Aldo Rebelo, que é amigo de Ciro Gomes, já participou também da Ciro Games. Vamos acompanhar o que o Ciro disse aqui, eu volto em seguida. Sou Juliano, respeito o Aldo Rebelo, vai aprender a cozinhar, vai aprender a andar, tirar os coelhos da bunda, para falar mal de um homem com a estatura moral e política de Aldo Rebelo, que será, se Deus quiser, senador por São Paulo. Entra aí para concorrer com ele, ignorante. Bom, vamos lá. O Ciro ficou realmente ali indignado. Meus amigos, não é por menos, insisto, você pode ter ali alguma ressalva em relação a alguma coisa do Aldo, mas não dá para chamar um cara como Aldo de fascista, né? Tenha santa paciência. E quando o Ciro fala ali pro Juliano concorrer com o Aldo, sim, pode ser que Juliano tenha algum interesse em chamar o Aldo de fascista. A Malu Gaspar, no Globo, publicou nesse dia 19/4, o dia da polêmica mesmo, que os petistas não só confirmam que o PSOL vai indicar o candidato ao Senado ou a vice na chapa de Haddad para o governo de São Paulo, como já adiantam quem seria o candidato: Juliano Medeiros, que é o presidente do partido. Para apoiar Haddad em São Paulo, o PSOL colocou uma condição: participar da chapa com o candidato a senador ou a vice-governador. Segundo a Malu, o PT já aceitou. O Juliano Medeiros, por enquanto, tem negado. Agora, sobre o PSOL colocar condição, o PT vai aceitar se o PT ficar sozinho, não tenhamos dúvidas. Se chegar um outro partido ali querendo essa vaga, o PT vai oferecer e o PSOL vai ficar a ver navios. Eu lembro a discussão aí do PSOL apoiar a candidatura do Lula, tinha colocado condições, aí tinha lá um monte de coisa bacana, tributar isso, tributar aquilo, cortar isso, que eu sei que o PT não vai fazer, porque teve 4 mandatos e não fez. Teve a maioria no Congresso, coisa que eu acho difícil de ter num eventual governo Lula. E o PT não fez no passado, por que vai fazer agora? Inclusive quando o antipetismo é maior do que quando o PT esteve no poder. Aí o pessoal fez lá as condições para apoiar Lula. Nenhuma delas até agora foi admitida, dessas, né, de que o Lula não tinha falado. O Lula tem sinalizado questão de teto de gás, reforma trabalhista, mas depois que o pessoal colocou essas condições, eu não vi nenhum movimento do PT nesse sentido. E mesmo assim o pessoal vai apoiar o PT, ou seja, as condições é só para inglês ver, só para militância olhar e falar assim: e o pessoal fez exigências que não serão atendidas e o pessoal vai apoiar mesmo assim. E por falar em presidência do PSOL, vejo que a Duda Salabert postou no seu Twitter nesse dia 20, até compartilhando essa matéria da Folha, que eu vou deixar o link para vocês e que me ajudou a fazer esse vídeo. Disse a Duda que agora está no PDT, foi a vereadora mais votada da história de Minas e de Belo Horizonte nas eleições em 2020. Disse ela: quando eu era filiada no PSOL, no Congresso que iria escolher o presidente do partido, votei contra o Juliano Medeiros, pois eu sabia que se ele vencesse, o PSOL iria se afundar no ponto de vista político e ideológico. Continuo com a mesma opinião. Marcelo Ramos, que é deputado federal, vejam, do PSD, lá pelo estado do Amazonas, saiu em defesa de Aldo Rebelo e publicou o seguinte: Aldo é um dos quadros mais lúcidos do Brasil. Tem coragem de enfrentar uma parcela da esquerda
que faz o jogo de Bolsonaro, e faz mesmo. E vejam que o Aldo Rebelo recebeu aqui a solidariedade e o apoio de gente que nem do PDT, ou digamos do campo progressista, né, pelo menos aí em termos de partido, faz parte, que é o Marcelo Ramos, deputado federal pelo estado do Amazonas, que é do PSD. O Marcelo publicou no seu Twitter: Aldo Rebelo é um dos quadros mais lúcidos do Brasil. Tem coragem de enfrentar uma parcela da esquerda, vejam isso, meus amigos, que faz o jogo de Bolsonaro e dos inimigos do Brasil. Uma parcela que torce pela própria derrota para continuar a pregar sua revolução retórica que não muda a vida de ninguém. Marcelo Ramos aqui foi bastante feliz no seu comentário, na minha opinião. No fim das contas, eu acho que tudo isso mais ajudou do que atrapalhou o Aldo Rebelo. Por quê? Bom, o Aldo teve uma exposição na grande mídia aqui, né? Teve uma exposição na Folha de São Paulo e em vários outros aí, portais de notícias, enfim, nas redes sociais. Tem vários sites falando disso. Ele teve, então, junto dessa divulgação da polêmica, também a divulgação da sua pré-candidatura ao Senado pelo estado de São Paulo, como disse aqui a Folha, pelo PDT de Ciro Gomes. Um outro ponto que eu acho até que fortalece o Aldo é que um ataque vindo do presidente do PSOL, um partido com uma alta rejeição, na minha opinião, é um ganho. Sobretudo junto ao eleitorado mais conservador de São Paulo, que pode ser importante sim para a vitória de Aldo Rebelo lá no estado de São Paulo. Por enquanto, o Datena lidera as pesquisas com folga, mas se o Datena não se candidatar, como já não se candidatou em outras eleições, o jogo em São Paulo fica completamente aberto. E o Aldo é alguém que tem um trânsito muito bom junto a diversos setores aí do eleitorado. O Ciro fez a defesa, como eu mostrei para vocês aqui, de uma forma muito, enfim, enérgica e importante fazer isso. Esse corte, inclusive, aqui tá rodando forte nas redes sociais. E a militância do Ciro acabou abraçando ainda mais, né, a pré-candidatura de Aldo Rebelo, o que é importante para você ter engajamento. Então, meus amigos, enfim, é como a Duda disse, né, o pessoal está se perdendo, na minha opinião, a cada vez mais manchando a própria história, o motivo pelo qual o partido foi criado, denunciando os erros e contradições do lulopetismo, né, e do PT no poder. Esses erros e essas contradições que ajudaram a criar o clima para eleger Bolsonaro, e o pessoal, né, quase sempre denunciou isso. De 2018 para cá, a gente vê, né, e foi logo em seguida da eleição do Juliano Medeiros, o partido se apequenando. O Boulos, por exemplo, em 2018, teve a pior votação do PSOL em eleições presidenciais, teve 0,55, e olha que ele mandou um boa noite, presidente Lula, lá no debate da Globo. E nesse ano, como tudo indica, nem candidato à presidência o PSOL terá para defender ali nas suas bandeiras. Então, nesse momento, o pessoal se abraça, né, a quem ajudou a parir Bolsonaro, porque, na minha opinião, não existiria Bolsonaro se não fossem esses erros e contradições do PT no poder. E acaba caindo na narrativa de que nessas eleições nós temos uma única tarefa: derrotar Bolsonaro. Não, nós temos duas tarefas: derrotar Bolsonaro e derrotar o modelo econômico e de governança que o PT praticou enquanto esteve no poder, que, insisto, que o pessoal quase sempre denunciava e agora está aí abraçado e colado nessas eleições. Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!